Oi, gente. Beleza com vocês? Espero que sim, que todos estejam bem. Hoje a gente vai falar sobre a fisiologia das emoções. É interessante para dar complementação à, à teoria cognitivo-comportamental que nós falamos no vídeo passado. E nós trabalhamos muito com as emoções, obviamente, né? Aliás, uma das do foco, né, da psicoterapia é exatamente essa: aprender a trabalhar com as emoções, a identificá-las. A partir do momento que a identificamos, nós vivenciamos no tempo devido que devemos vivenciá-las e depois a gente sai fora, principalmente quando são aquelas não tão positivas. Mas só para fazer uma introdução rápida, todas essas emoções que nós vamos falar hoje, as 5 emoções básicas, que são genuínas e são essenciais, fundamentais para a manutenção da espécie, ou seja, todo ser humano nasce com essas emoções e necessitam dela para sobreviver. E ninguém sobrevive adequadamente sem vivenciá-las. De acordo com as nossas fases de desenvolvimento, certo? Então, a primeira delas é o medo. Medo serve para quê? Não é legal sentir medo, com certeza não, mas ele é fundamental para que aprendamos a nos defender, né? Defender o nosso corpo, defender dos ataques, dos perigos. O medo serve para a autopreservação da espécie. É fundamental que tenhamos essa, essa emoção ativada. Do contrário, sairíamos por aí fazendo besteiras, atravessando a rua sem olhar, correndo riscos desnecessários, né? E o medo tem uma característica interessante, porque ela é fisiológica. Nosso organismo se prepara ou para o ataque ou para a fuga, quando a gente sente medo. E é por causa disso que, né, muito comum aquela expressão fulano amarelou de verdade. O sangue sai da nossa face e vai para os membros inferiores e superiores, ou para agredir ou para fugir. É assim que a gente sobrevive. É assim que a espécie humana se defende e se protege, né, para se perpetuar, perpetuação da espécie. A segunda emoção é o afeto. Ninguém também sobrevive sem afeto. Os bebês, quando nascem, que são ah, abandonados, literalmente eles precisam não só do alimento, eles precisam do afeto para sobreviver. Aliás, a psicologia já fez inúmeros testes, né, e experimentos para provar que o afeto também é fundamental. Tem até um que é muito engraçado, que é de uma macaquinha. Os cientistas organizaram no laboratório um ambiente onde colocaram a mãe e o macaquinho. E num local um pouco mais distante da mãe, eles fizeram um boneco meio parecido com o próprio macaco, colocaram pelinhos e tal, fizeram uma maquete de um macaco. E do outro lado a mãe amamentava o macaquinho, ótimo. Aí depois que ele estava satisfeito, ele saía. Aí eles fizeram a tentativa de não colocar mais a mãe amamentando, mas colocar uma mamadeira no colo do macaquinho, tá? No colo do boneco de macaco, né? E deixaram ali a situação e ficaram observando se o macaquinho ia ou não aceitar a mamadeira. Olha que engraçado, né? O macaquinho ia, mamava, saciava a fome e voltava e ficava choramingando procurando a mãe dele.
Ou seja, o afeto, ele é necessário, ele é fundamental à nossa sobrevivência também. Por isso, não por acaso, o processo mais íntimo que a mãe pode exercer com seu filho, com seu bebê, é a hora que ela amamenta. Ela toca a face do bebê, acaricia a cabeça, conversa com ele. Esse é o momento que o bebê aprende a receber afeto e, consequentemente, aprende a dar. Afeto é muito importante, né? A terceira emoção é a raiva. A raiva também é inerente ao ser humano. Ela é genuína, ela é necessária, ela também faz parte da autodefesa. O indivíduo com raiva, ele ganha mais força, ele ganha mais poder, né? Ele enfrenta mais os medos. A raiva sobrepõe até ao medo, né? Porque dá para ela, dá para a pessoa muita força. E é necessário vivenciar e sentir raiva. Quem nunca presenciou uma criança dando birra? Hã? Já observaram a cara dela como é que fica de raiva, porque quer, porque quer? Então, quando a gente é criança, a gente aprende a vivenciá-la. Quando a gente cresce, a gente vai aprendendo a administrá-la. Não que ela não exista, mas a gente aprende a administrá-la, né? Para viver em sociedade, para viver em grupo, nós precisamos de certos comportamentos mais adequados. Não sairíamos aí mordendo todo mundo, berrando com todo mundo. Não dá, né? Bom, depois da raiva, a gente tem a tristeza, que é outro ponto crucial. Claro que ninguém gosta de sentir tristeza, que ninguém gosta de ficar triste, mas a tristeza faz parte do nosso organismo, da nossa fisiologia. E ela vai modificando de acordo com os acontecimentos do ambiente, né? Porque ninguém tem controle do ambiente. Então a gente se apega a uma pessoa, a pessoa vai embora, a gente fica triste. A gente se apega aos nossos pais, aos nossos entes queridos, eles morrem, a gente fica triste. E quando a gente está triste, a gente tem que viver a tristeza. A gente chora, a gente fica amuado, a gente fica sem querer conversar com ninguém, né? A maneira mais explícita de demonstrar a tristeza é chorando, através das lágrimas, que também deve ser vivenciada, deve ser compreendida, para que, quando estiver na hora dela passar, a gente saber a diferença entre estar triste e estar alegre. Porque a alegria, que é a última emoção que nós vamos falar hoje, também faz parte e é inerente e é genuína, né? A gente aprende a ser alegre. A alegria produz neurotransmissores, serotonina, noradrenalina. Ela produz substâncias que deixam o nosso organismo em estado de prazer, em estado de bem-estar, né? Então, vejamos, as 5 são genuínas, necessárias. Muitas a gente aprende na convivência, no ambiente familiar, no ambiente escolar, né? E à medida que vamos recebendo tais informações, a gente acaba por aprender a administrá-las. Então, o que se espera de um ser civilizado que convive numa sociedade e que esteja com seu aprendizado das inteligências emocionais adequados àquele ambiente? Eles, né, necessita primeiro reconhecer cada uma dessas emoções e, posteriormente, aprender a administrá-las em determinados ambientes. Há uns que é possível você vivenciar tais emoções com toda a sua plenitude e em outros você não pode. Então, sabe, eu estou num ambiente, sei lá, no meu trabalho, estou trabalhando, é um ambiente sério, né, formal. Me deu vontade de chorar, ali eu não posso, estou triste, quero chorar, mas ali não dá. Eu tenho que me controlar. No máximo eu posso ir ao banheiro, choro um pouquinho, lavo o rosto, enxugo as lágrimas e volto, né? Isso é que a gente espera normalmente das pessoas que têm, basicamente, as
administrado as nossas emoções, certo? A gente aprende, inclusive, a conter nossas alegrias. Tem gente que fica alegre, pula, grita, canta, sapateia. Em casa eu posso fazer isso, no ambiente de trabalho não necessariamente é possível, certo? Então aqui que a gente está falando da fisiologia das emoções e o quanto ela interfere no metabolismo do nosso corpo. Na próxima a gente vai falar das inteligências emocionais, que vocês vão entender melhor por que nós aprendemos ou devemos aprender a administrar as nossas emoções adequadamente. Ok? Valeu, pessoal. Até a próxima.